Ô, Débora Oliveira, balança comercial, que é sobre o que a gente exporta e o que a gente compra. Os Estados Unidos, na fila do pão, estão em que posição no quesito parceria com o Brasil? Eles estão no ranking ali, no segundo lugar, Elisa. Perderam para os Estados Unidos, para a China já tem um tempo e permanece como sendo o segundo país nesse ranking dessa balança comercial, para onde a gente mais exporta e a gente importa. Agora, o etanol não está na principal lista de produtos que a gente faz exportações ali, importações. Eu vou trazer daqui a pouquinho aqui para vocês essas artes para poder a gente entender exatamente desses produtos. E é muito importante o que a Clarissa estava falando sobre essa questão do zero surpresa nesse momento para essa questão do etanol brasileiro, inclusive sendo mencionado diretamente no memorando lá da Casa Branca. Porque a gente já tem negociações lá de trás, inclusive, na contrapartida com o açúcar, Elisa, que a gente não consegue mandar para lá, porque tem uma taxação de 100%. E o Brasil já vinha tentando, olha, eu posso até baixar aqui o preço da tarifa do etanol, caso vocês também diminuam ou mexam com essa tarifa do açúcar e a gente consiga também mandar para vocês o açúcar. Então, fica nessa coisa da negociação, como a Clarissa estava muito bem explicando. Mas é um país, é um parceiro comercial importante, que como você mencionou, Elisa, a gente precisa entender o impacto para outros determinados setores. Eu vou trazer aqui para vocês, para a gente entender, né, primeiro de tudo, o que a gente tem de exportações e importações brasileiras para os Estados Unidos, tá? Olhando primeiro para a listinha aqui de exportações em 2024, o que de tarifa a gente aplica nessas exportações lá para os Estados Unidos, né? O que é aplicado de exportações, no caso lá para eles. No óleo bruto de petróleo, a gente não tem nada, nem na importação, nem na exportação. A gente tanto manda como a gente recebe ali essa questão do óleo bruto de petróleo, mas como existe uma dependência dos dois países nessa questão, então aqui a tarifa fica zerada. E você vai perceber que em outros produtos isso também acontece. Nossa, aumenta, hein? Na questão, né, das exportações brasileiras, ou seja, naqueles produtos que a gente acaba tendo também um fornecimento, ou seja, as exportações brasileiras são muito fortes, como, por exemplo, café não torrado em grão, semifaturados em ferro e aço. Esses produtos, a gente tem uma tarifa para poder proteger a nossa indústria local. Então, aqui, os semifaturados em ferro e aço, 7,2% de taxação, café não torrado, 9%, pastas petroquímicas, aí vai para casa dos 3,6%, carnes ossadas, 10,8%, ferro fundido bruto 3,6%, ou seja, a gente tem aqui uma tarifa para poder tentar proteger também a nossa indústria local. Na próxima tela, acho que eu vou trazer aqui para vocês a questão das importações aqui para o Brasil, dos produtos que a gente mais traz dos Estados Unidos para cá e o que é cobrado de tarifa nisso. E perceba que a maioria deles a gente tem 0% cobrado nessas importações, Elisa. Por quê? Porque a gente tem dependência desses produtos lá dos Estados Unidos. Por exemplo, turborreatores. Antes que você me pergunte... Já me conhece, eu já estava aqui. Turborreator seria? O que é mesmo? O turborreator, Elisa, ele é usado na produção de aeronaves. Sabe a Embraer, que é a nossa fabricante? Interior de São Paulo. Exato. A Embraer é uma fabricante de aviões aqui do Brasil, ou seja, os turborreatores ajudam na fabricação dos aviões. E aí, eles são utilizados aqui no Brasil, a gente não consegue ter essa produção independente nesse momento, então, portanto, a gente não aplica nenhuma tarifa quando faz a importação desse produto de lá, nem para o turborreator, nem para o gás natural liquefeito. Aí entra aquela questão da gente ainda ser dependente dos combustíveis que já são finalizados para a utilidade. Então, gás natural liquefeito a gente também tem dependência. Na questão do óleo, dos óleos brutos de petróleo, da questão de demanda na troca de países, aí no acordo comercial não entra nenhum tipo de cobrança. O óleo diesel aí já finalizado, a gente também não tem nenhuma cobrança porque a gente depende para poder dar conta da demanda interna. Naftas para petroquímica, que aí ajuda bastante na questão também de fertilizantes, 0%. Agora, os polímeros e polietileno. Isso aqui ajuda na produção de plásticos, Elisa. E aí a gente teve uma taxação de 20%, apesar da gente ter fabricação aqui no Brasil, mas no ano passado, com uma demanda maior, enfim, isso acabou trazendo uma taxação de 20%. Então, perceba que em alguns produtos, a gente não tem taxação, né, de importação. Ou seja, isso vai trazendo um certo equilíbrio. Falar de reciprocidade apenas por uma igualdade tarifária não seria o mais justo nesse momento. No caso do etanol, por exemplo, o nosso etanol ele é muito mais puro, mais limpo do que o dos Estados Unidos. A qualidade é diferente, então, portanto, tem menos poluição, tem outros fatores que entram nessa história que, inclusive, são determinantes, né, na hora de você determinar uma tarifa
nesse momento de importação ou de exportação. Então, portanto, é preciso sentar realmente à mesa para negociar, mais ou menos o que Donald Trump vinha falando já nessa quinta-feira, e essa abertura para negociação, esse espaço que foi dado, Elisa, é o que tem feito com que o mercado, por exemplo, interprete um tom mais leve nessa política, mais ameno. Essa é a palavra ideal utilizada, mais ameno. É tanto que a gente não viu ali no final do dia impactos tão significativos nas negociações nos números, das bolsas, né? nos números, porque a gente está tendo um espaço nessa questão da tarifa de reciprocidade. Ainda vai ter até abril para um relatório ser apresentado. A gente já vem falando sobre isso por aqui, pela própria equipe de governo. Caso a caso vai ser estudado. No caso do etanol brasileiro, negociações já acontecem. Então não pega o mercado de surpresa, e esse espaço de negociação é o que faz assim, o mercado entender que, olha, tá bom, não é bem uma novidade, vamos seguir para a negociação, que é mais ou menos essa cartada que Donald Trump tem dado desde que ele assumiu, né? Sentar na mesa para negociar.